Está em análise na Câmara um projeto de lei que prevê requisitos obrigatórios, critérios para a indicação de brasileiros para ocupar cargos em organismos internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo. O autor da proposta é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e a gente conversa com ele agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Josiane. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Deputado, a gente está falando aí do projeto 3464 de 2020, de sua autoria, que prevê aí requisitos para a indicação de brasileiros para ocupar cargos em organismos internacionais. Uma delas é a aprovação pelo Senado Federal. Por que o senhor apresentou essa proposta e por que o senhor acha importante que esses requisitos sejam seguidos? Olha, a representação do Brasil em organismos internacionais, ela é da maior importância, né? São organismos internacionais onde se discutem políticas públicas, muitas vezes, como é o caso do Banco Mundial, né? Como é o caso da FAO, que trata da questão dos alimentos no mundo todo, de política alimentar, né? E tantos outros, a UNCTAD, que trata da questão cultural. Então, a representação, muitas vezes, é feita por diplomatas, né? Ou muitas vezes é feita por personalidades que recebem essa indicação como que uma espécie de um prêmio de compensação. O ex-ministro Abraham Weintraub, por exemplo, foi indicado para o Banco Mundial, né? Uma indicação absolutamente sem sentido, porque ele não conhece absolutamente nada do funcionamento do Banco Mundial, ele nunca teve uma experiência nesse setor. Então, o que nós buscamos é que haja uma avaliação das características da pessoa indicada pelo Senado Federal, da mesma forma que é feito para os diplomatas que vão para outros países. Deputado, a própria Constituição já determina vários cargos, né, em que é preciso uma avaliação, uma aprovação, na verdade, não só uma análise, mas uma aprovação do Senado para que as pessoas ocupem determinados cargos. E esses cargos em organismos internacionais, o senhor acha de fundamental importância que também haja essa aprovação pelo Senado? Olha, veja só, tem cargos que são até mais importantes do que os cargos de representação diplomática, né? Então, por exemplo, lógico, tem embaixadas que são fundamentais para o Brasil, a embaixada em Washington, a embaixada em Pequim, a embaixada em Paris, são no centro político das grandes articulações, a embaixada do Brasil na ONU, né? Mas cargos como eu citei aqui, o Banco Mundial, né? O Banco dos BRICS, onde se ocupa inclusive cargos de direção, é importantíssimo que a gente tenha uma avaliação. Nós estamos falando não apenas de um cargo honorífico, não é um cargo honorífico você colocar uma pessoa na diretoria do Banco Mundial, é um cargo importantíssimo e que tem que estar lá não só pensando no bom desempenho do organismo a qual ele vai participar, mas também dos interesses do Brasil, né? Então, nós não podemos apartar uma coisa da outra e, por isso, a gente quer qualificar esses cargos. Deputado, o senhor falou em qualificação aí, a palavra qualificação, e entre os critérios também que o projeto prevê está a experiência profissional ou acadêmica ou de pesquisador, enfim, quer dizer, a pessoa precisa ter um know-how para ocupar aquele determinado cargo, né? Isso o senhor acredita que pode trazer ganhos para as políticas, né, desenvolvidas aí por essas instituições? Sem dúvida nenhuma, né? É bom lembrar, a gente já tinha votado aqui no governo Temer uma lei das estatais, né? A lei de nomeações para cargos de direção em estatais. Foram colocadas diversas exigências, experiência profissional, né? Ou experiência acadêmica, ou o fato da pessoa ter dirigido uma organização do mesmo porte, com similaridade, né? Então, se nós aprovamos isso para as estatais brasileiras, como é que nós não vamos colocar isso para órgãos internacionais, onde o prestígio do Brasil vai estar colocado em jogo? Então, a gente quer que haja, de fato, boas pessoas qualificadas para representar nosso país nesses organismos.
Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Ele é autor do projeto 3464 de 2020, que prevê critérios para a nomeação de brasileiros para ocupar cargos em organismos internacionais. A proposta, ela não precisa passar pelo plenário, já foi aprovada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara e depende agora, né, deputado, da aprovação na CCJ para seguir para o Senado. O senhor está confiante aí na aprovação do projeto? Olha, a aprovação na Comissão de Trabalho foi muito importante, mas nós vamos ter uma batalha na CCJ, sem sombra de dúvida. Eu acredito que a base do governo vai tentar impedir essa votação, né? A base do governo sabe que o governo utiliza esses cargos para resolver problemas de arranjo político. Nós não concordamos com isso, então nós vamos fazer uma grande batalha lá na CCJ para que o projeto seja aprovado e que vá para o Senado para que haja uma votação do mesmo tipo. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação e as suas informações a respeito desse projeto aqui, falando com a gente no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço, um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Nós falamos com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.